Olá, companheiros e companheiras que estão nos acompanhando hoje nesse debate maravilhoso que nós vamos fazer sobre a pauta LGBT. E a gente vai falar um pouco dos cenários políticos, do que aconteceu em 2018, o que está rolando em 2019, quais são as grandes pautas nesse cenário político. E para a gente fazer esse bate-papo, óbvio, nós trouxemos duas mulheres guerreiras, inteligentes, maravilhosas. A nossa companheira, a deputada federal Natália Bonavides, que já foi vereadora em Natal, advogada, jovem, uma militante aguerrida, e a nossa presidenta da ABGLT, a companheira Simi Larra, que já foi coordenadora da política na Secretaria de Direitos Humanos ligada ao governo federal, já também coordenou o projeto do Trans Cidadania na Prefeitura de São Paulo e hoje coordena a Casa da Diversidade no governo da Bahia. Então, agradecer vocês duas, sejam bem-vindas. A gente, em 2018, teve aí todo um processo eleitoral baseado em fake news, para aí beneficiar hoje o atual presidente Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, como é que esse fake news influenciou? Por que a gente não consegue, né, até hoje, responsabilizar quem praticou esses crimes? Mas, ao mesmo tempo, como é que você acha que isso contribuiu para o aumento da violência, né, em especial com a população LGBT? Eu queria saudar quem está assistindo a gente e as minhas companheiras aqui de luta que estão comigo no programa. Inclusive, eu estou compondo a CPMI das fake news, né, e o debate do que aconteceu nas eleições do ano passado não saiu da ordem do dia, né? Na verdade, a cada dia que passa a gente tem mais elementos, né? Mais indícios de que teve sim um grande movimento para disseminar notícias falsas, principalmente por WhatsApp, e a gente sabe que a pauta LGBT foi um dos temas que entrou nessa falsificação de notícias. E a gente tem que lembrar que notícia falsa não surge do nada, né? Não surge de geração espontânea. Quem as cria, quem faz essa operação para disseminar, para manipular as eleições, o debate da campanha com base nelas, tem uma intenção, né? E isso aconteceu contra a campanha do nosso candidato Haddad. Teve vários exemplos, né? Teve várias ocorrências, mas acho que as mais simbólicas foram a do kit gay, né? Que não foi uma fake news que surgiu na eleição. Na verdade, quando foi apresentado o material anti-LGBTfobia para as escolas, se começou a surgir as fake news dizendo que era um material que ensinava sexo para a criança, que ia fazer com que a criança fosse educada para depois escolher se ia ser homem ou mulher, coisas assim. E que teve o seu ápice quando o candidato a presidente, então, Bolsonaro, foi dar uma entrevista e tinha um livro na mão e levantou assim, né, dizendo que falando da distribuição do kit gay, como se tivesse existido mesmo, e a tal da fake news da mamadeira de piroca, né, dizendo que o nosso candidato Haddad distribuía mamadeiras com o bico em forma de pênis. Uma outra fake news que é a tal da ideologia de gênero. Aqui a gente vê um debate totalmente deturpado, dizendo que debater gênero nas escolas, gênero e orientação sexual nas escolas significa, de novo, ensinar sexo para as crianças. O presidente Bolsonaro disse que ia mandar um projeto de lei para proibir que se debatesse gênero nas escolas. A gente tem também o projeto Escola Sem Partido, que está por trás dessa visão distorcida, né? E que está diretamente ligado com esse debate das notícias falsas, né? Porque na verdade é isso, eles pegarem as nossas pautas que são legítimas, que são reconhecidas como direitos fundamentais na Constituição, que são reconhecidas como direitos humanos nos tratados e convenções internacionais, e tentarem desqualificar inventando mentiras, quando na verdade a pauta é por respeito, por dignidade, por tratamento como qualquer cidadão com direitos reconhecidos, os que são na Constituição. Na CPMI das fake news a gente vai enfrentar esse debate do que aconteceu de disseminação de notícias falsas na eleição. O TSE tem inquérito sobre isso, mas infelizmente não há movimentação, né? Já passamos um ano aí da campanha eleitoral e não há resultado disso no âmbito do judiciário, então o Congresso decidiu, já que tem também essa competência de instalar uma comissão de investigação, que são essas comissões de inquérito, de tentar apurar então o que aconteceu nesse tema em uso. E a gente espera que tenha resultados, né? Que a gente possa responsabilizar as pessoas. Então, Simi, a ABGLT, para quem não sabe, é a autora do mandato de injunção que garantiu e que garante hoje a população LGBT que nas práticas de LGBTfobia a lei de racismo possa ser aplicada. Como é que repercute o presidente da República falar, dar informações e defender projetos e concepções e que ainda transforma
a população LGBT como a grande autora que quer destruir as famílias brasileiras? Eu acho que essa é uma grande fake news, né? E é uma fake news que eles continuam utilizando diariamente no seu diálogo com a população. Mas o que choca é que a narrativa, né, que não é só do Bolsonaro, é de todo o conjunto do governo, das indicações de governo que foram colocadas. Então, a ministra de Direitos Humanos, Família e Mulheres, a Damares, ela segue essa lógica, né? Há uma orientação do Itamaraty para seguir essa lógica. Então, é uma narrativa que ela legitima, ela sanciona a violência. Então, é como se servisse como um decreto que diz que é possível você violentar, é possível você agredir essa população, porque você está exterminando um mal, um inimigo que quer destruir essa família, como se nós não fôssemos família, né? Se nós brotássemos de algum lugar e não pudéssemos constituir uma relação de amor, uma relação de afeto e uma relação familiar. Então, quando o presidente vai e diz que é falta de surra, quando a ministra diz que certa roupa de homem, certa roupa de mulher, eles vão deturpando, né, as nossas pautas e colocando isso como uma narrativa possível e legitimando essa violência. Então, por isso é muito importante o STF ter pautado e ter decidido de que essas violências, elas são LGBT-fóbicas. Né? Então, isso é muita coisa, porque nos sinaliza, primeiro, que o presidente é um criminoso. Né? A primeira constatação que a gente chega, o presidente é um criminoso, porque ele o tempo inteiro verbaliza esses impropérios e verbaliza exatamente essa narrativa que o nosso Supremo Tribunal Federal já disse, é crime. E o Congresso precisa legislar sobre isso. Para quem não sabe, hoje a gente tem mais ou menos em média uns 13 projetos contrários à população LGBT e vários pedidos de audiência. Como é que vocês avaliam? O que a casa precisa ter? Que projeto a gente precisa acreditar de fato? A gente não pode ter uma legislação que seja pensada a outra legislação, como a legislação do racismo, por exemplo. A Vigente defende que nós tenhamos uma legislação específica, até por entender que são campos diferenciados e que tem que ser respeitadas as diversas lutas, né? Nós somos um coletivo. A pessoa LGBT não é só LGBT, ela é mulher, ela é negra, ela é pobre, ela tem diversas camadas nesse processo. Então, primeiro, uma legislação específica. Uma legislação que contemple o que o STF colocou. O STF colocou que é crime, o STF colocou, né, que essa ofensa também, não é só esse homicídio, né, essa ofensa, essa proibição de uso de espaços, enfim. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Uma outra questão é a preocupação com a necessidade desse outro campo, que representam os nossos algozes querendo legislar por nós. E isso é algo que nós tememos muito que aconteça aqui na casa. Né? Que são essas pessoas quererem falar a partir da sua ótica, o que vai descaracterizar essa conquista. Então nós também temos que tratar isso com muita cautela, para que isso não seja algo que volte para a gente, para a nossa população, como algo que seja ainda mais ofensivo, né? E que tente desconstruir essa conquista que nós chegamos no STF. O que nos unifica enquanto movimento LGBT brasileiro não queremos menos do que nós já conquistamos. Porque muitas de nós cederam, muitas de nós foram assassinadas, muitas de nós são agredidas diariamente para que nós cheguemos a essa conquista. Então nós não vamos abrir mão disso. Né? Isso é o que nos unifica. Não à toa a gente fala muito dos dados de assassinato que cresce, da violência que cresce, mas se a gente for olhar as manifestações públicas, como as paradas ou as festividades de jovens negros e negras da periferia, o quanto a gente está rompendo também recordes de resistências de rua. Então nós estamos na rua, nós já tomamos a rua e não vamos sair dela. E não vamos admitir que tenhamos menos. Por isso a gente confia em parceiros e parceiras que nós temos no Legislativo e que historicamente estiveram debatendo conosco. Qual é o nosso principal desafio para que a gente possa retomar a democracia nesse país, para que a gente possa voltar a crescer novamente? O meu desafio é derrotar o projeto, né? Um projeto canalha, projeto de destruição, projeto de morte. E eles têm em todas as áreas projetos bem definidos, né? Inclusive, por exemplo, quando eles não combatem o desemprego, o projeto é esse. Né? Quando a população está desesperada, você submete a qualquer tipo de condição de trabalho. Né? O projeto na economia é de banqueiro. Inclusive, em todas essas pautas é importante a gente fazer
o debate da pauta LGBT, né? Porque reforma da Previdência, aprofundamento da reforma trabalhista, tudo isso impacta uma população que já sofre várias vulnerabilidades pela exclusão social que sofre, que muitas vezes se reflete na exclusão econômica também, no mercado de trabalho também. E eu acho que nós temos como tarefa número 1 é recuperar o apoio da classe trabalhadora, mostrando que tem um outro projeto possível, né? Talvez a gente não esperasse a população do Bolsonaro ir se derretendo tão rápido, né? Isso é um bom sinal de que as pessoas estão logo relacionando que a vida não está melhorando, né? Que é um projeto que não é só Bolsonaro. Bolsonaro caindo, esses sujeitos que articulam esse projeto não necessariamente estão fora por causa disso. Então, por isso que a maior tarefa é derrotar esse projeto como um todo, e não só o impeachment de Bolsonaro, e fazer o nosso trabalho, né, de diálogo com a população, porque só quando a gente recuperar o apoio da maioria da classe trabalhadora, a gente vai voltar a ser uma alternativa, né, de um projeto de esperança, né, que se contrapõe a esse projeto de destruição. A palavra é essa, né, de destruição da nossa soberania, destruição dos direitos da classe trabalhadora e destruição das nossas liberdades, né, incluído o direito de existir, que, né, na população LGBT é uma das coisas que mais se contrapõe quando a gente fala desse governo. E assim, a gente mostrar para todo mundo que o Brasil pode ser feliz de novo, que o povo vai poder voltar a ter esperança, que com o Lula junto da gente aqui fora, a gente vai conseguir mobilizar com mais força a população em torno desse projeto alternativo. Obrigada. Eu que agradeço. Pela sua disposição aqui de vir dialogar conosco. E é importante deixar claro aqui que a deputada Natália pretende apresentar um projeto para debater um pouco a questão da empregabilidade para a população LGBT. Então é importante a gente ficar antenado no trabalho dessa fantástica mulher. E aí eu aqui, para a gente encerrar, né, com a fala da nossa magnífica, fabulosa Simi, quais são os principais desafios nossos, da população LGBT? Eu acho que a gente tem uma tarefa que é discutir para fora da nossa bolha. Discutir com essas pessoas que foram enganadas, né, por essas fake news, enganadas por um discurso e que embarcaram nessa. Então, a gente falar conosco é uma coisa, mas falar numa linguagem possível com essa população, que fala de família, que fala de amor, né, e que fala de respeito, e que nós temos que falar no campo deles. Por que queremos falar também? Porque também é nossa pauta, a família também é nossa pauta, a defesa da vida também é nossa pauta, o amor é nossa pauta. E nós queremos dialogar isso com essas pessoas, né, que são comuns como nós, e dialogar para fora desse espectro que a gente já vive. Obrigada. Que bom que a gente está conseguindo ter resposta da Justiça Federal para provocar o governo para que ele apresente, não há justificativa, mas eles têm no mínimo que apresentar porque que eles estão aí violando outros direitos. Obrigada a você que nos acompanhou, que esteve aqui nesse espaço, que contribuiu para os debates. Vamos seguindo e acompanhe os próximos programas, que tem muito tema para a gente aí debater, construir, porque resistência é tudo e Lula livre sempre. Lula livre.